Vai me dizer a verdade. Por que você está aqui? Por que isso está acontecendo? E nada faz sentido. Nada. E se você tivesse que contar a coisa mais importante do mundo sabendo que não acreditariam? O que faria? Eu tentaria. Você com certeza já prestou atenção na frequência com que os fenômenos extremos da natureza vêm ocorrendo. A verdade é que a experiência está mostrando que a quantidade, a intensidade dos fenômenos, não tem dúvida, está aumentando. Se não são as mudanças, algo de novo existe no ar. O maior exemplo, por exemplo, pegando Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi justamente em 2004 a ocorrência do furacão Catarina. Então todos os registros até então, de todos os meios acadêmicos, diziam que não havia furacão no Atlântico Sul. E isso era uma posição muito forte, que durou até um tempo depois do furacão ocorrer. E, na verdade, hoje se reconhece que houve. Um grande escândalo em potencial está em curso depois que alguém vazou milhares de e-mails e documentos que foram enviados entre os cientistas que defendem o aquecimento global. Veja o que diz um desses e-mails. Acabei de forjar um gráfico da natureza para o Mike, adicionando uma série de dados sobre temperaturas reais ocorridas nos últimos 20 anos para o Kate, visando esconder o declínio da temperatura. Sim, ele está falando de um truque. Já foi utilizado anteriormente por outro cientista para um jornal que é revisado por especialistas da área. Isso visa aparentemente esconder a queda da temperatura. Incrível. Mas não para por aí. Pelo menos eles não estão apagando documentos internacionalmente e escondendo informações. Correto? Claro que não. Eles estão fazendo isso também. Apagando e-mails, escondendo quedas de temperatura, dados incorretos, redefinindo informações científicas para benefício próprio. É isso que realmente está acontecendo nos bastidores. E literalmente, trilhões de dólares em decisões políticas estão sendo baseadas no que esses caras estão nos dizendo. Se alguma coisa te diz, espera aí, esse negócio do aquecimento global me parece ser uma fraude. Bem, então você está começando a entender. Uma das instituições internacionais mais respeitadas em pesquisas climáticas está sob a suspeita de ter manipulado dados para acentuar os efeitos do aquecimento global. A temperatura está subindo, o gelo está derretendo. Os fenômenos climáticos estão por aí. E o homem, que polui, desmata e desperdiça, seria o culpado de tudo. Quantas vezes isso foi dito nos últimos anos? E a Organização das Nações Unidas sempre foi porta-voz desse alerta. O painel intergovernamental de mudanças do clima, o IPCC da ONU, é usado como base em grandes discussões mundiais sobre o assunto. Mas agora o IPCC está sob suspeita. As informações usadas ali pela Organização das Nações Unidas para traçar um panorama do clima no mundo não seriam confiáveis. E-mails de um dos principais centros de estudos que fornecem dados para a ONU mostram que pode ter havido manipulação nas pesquisas. Milhares de mensagens e documentos eletrônicos foram roubados da unidade de pesquisa climática desta Universidade da Inglaterra, a East Anglia, e divulgados na internet. Eles mostrariam que um grupo importante de pesquisadores teria omitido dados para justificar o aquecimento global. Phil Jones, um cientista respeitado da Universidade East Anglia e que já recebeu mais de 10 milhões de dólares para desenvolver pesquisas, escreveu: "Eu acabei de concluir um truque de adicionar as temperaturas reais de cada série dos últimos 20 anos para esconder o declínio." As palavras truque e esconder o declínio chamaram a atenção. Para alguns pesquisadores, Phil Jones estaria manipulando dados sobre o clima nas décadas passadas para esconder informação. A de que, em comparação com os dias de hoje, houve uma redução na temperatura mundial e não um aquecimento global.
Uma notícia que atinge o centro da argumentação dos ambientalistas que defendem o veto ao novo Código Florestal aprovado pelo Congresso. Um dos principais defensores da teoria do aquecimento global voltou atrás e admitiu que houve exagero e alarmismo nas previsões catastróficas dos últimos 20 anos. Derretimento acelerado das calotas polares, desertificação da Amazônia e das últimas manchas de floresta tropical ao redor do planeta. Essas imagens são do documentário Uma Verdade Inconveniente. Ele foi produzido pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que se transformou numa espécie de apóstolo do caos ambiental. As previsões mais catastróficas, no entanto, foram feitas pelo Dr. James Lovelock, um pesquisador inglês que se transformou no guru dos ambientalistas. Dias atrás, em entrevista ao site da rede NBC, Lovelock admitiu que todas as suas previsões estavam erradas. A autocrítica do guru dos adeptos da tese do aquecimento global representa um duro golpe no discurso ambientalista em todo o planeta. Por favor, não há tempo para isso agora! Isso é uma emergência! Temos que avisar o prefeito! Prefeitura. Bola de lixo, hã? Isso parece sério. Muito sério, prefeito Poppenmeier. Tenho que ter certeza que isso não é outra fraude científica, como aquecimento global ou cigarro de segunda mão. Fraude científica, como aquecimento global, ou aquecimento global ou cigarro de segunda mão. Chame o conselheiro. Olá! Você faria uma aposta contra uma teoria que 40 mil chineses estão empenhados em comprovar? É no mínimo arriscado, não é mesmo? E olha que a China é apenas um entre 37 países que estão atualmente desenvolvendo projetos para mudar o clima. É isso mesmo, para fazer chover, mudar as chuvas de lugar e até mesmo interferir no curso dos furacões. Um único furacão carrega energia equivalente a 500 mil bombas atômicas. Os Estados Unidos foram pioneiros na tentativa de interferir no clima e chegaram a utilizar essa técnica como arma de guerra no Vietnã. Hoje esses programas foram suspensos. Mas o que será que o governo americano anda tramando com uma poderosa rede de antenas instaladas no Alasca? Esse projeto já despertou protestos na Rússia e União Europeia, que temem o aparecimento de novas armas com poder destrutivo ainda desconhecido. Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Chuvas e inundações na Europa e Ásia, seca prolongada nos Estados Unidos e no Brasil, tempestade de neve no deserto. Neve no deserto? É isso mesmo. O clima anda cada vez mais estranho. Não é à toa que muita gente vem tentando interferir nas condições meteorológicas. Fazer chover é só um dos objetivos. Há quem pense em mexer com a energia dos furacões. Um único furacão pode concentrar energia equivalente a 500 mil bombas atômicas, como aquelas que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra. Há muito tempo, os cientistas vêm tentando domar a força dos furacões. Teoricamente, isso seria possível ao bombardear as nuvens antes que o furacão alcance a potência máxima. A energia seria dispersada e a tormenta poderia até mudar de curso. Na verdade, os Estados Unidos já fizeram várias experiências nesse sentido.
A partir de 1962 e durante várias décadas, esquadrilhas de até 10 aviões da Força Aérea Americana mergulharam no olho dos furacões. Ao mesmo tempo em que registravam dados sobre a força dos ventos, direção e temperatura, os tripulantes bombardeavam as nuvens com iodeto de prata, a fim de provocar a precipitação. O projeto foi suspenso em 1983, em meio a uma série de controvérsias, até de origem política. Pelo menos 150 projetos são desenvolvidos atualmente em 37 países com o objetivo de provocar alterações no clima. Índia, Tailândia, México e Emirados Árabes Unidos são alguns deles. Mas o maior esforço é observado na China, onde um exército de 40 mil pessoas trabalha com esse objetivo. Um contingente das forças militares chinesas, que são as maiores do mundo, foi destacado para enfrentar um inimigo não armado, o clima. As fábricas de foguetes para chuva artificial se multiplicam pelo país e funcionam 12 horas por dia para atender a demanda. Esse gerente revela que teve de aumentar a carga horária de seus operários e as linhas de montagem não param de produzir para atender às metas do governo. Das fábricas, os foguetes contendo produtos químicos, principalmente iodeto de prata, vão direto para os veículos equipados com lançadores para bombardear as nuvens. E 40 mil técnicos, pesquisadores e especialistas em clima foram mobilizados para esta tarefa na China. Esse exército de funcionários conta com 7 mil baterias antiaéreas e 5 mil lançadores de foguetes adaptados para bombardear nuvens. Aqui no Brasil, as tentativas de pulverizar nuvens para provocar chuvas começaram há muito tempo. E tem um brasileiro que garante, ele faz chover. O nome dele é Takeshi Shimai. Há uma década ele inventou um método para semear nuvens. Hoje, aos 82 anos, responde convicto. Nós estamos fazendo, né, isso já em várias regiões do Brasil, né? E é possível, sem dúvida. Esses cientistas ousados e suas ideias corajosas. Um dos projetos mais polêmicos do governo americano funciona a partir de um enorme conjunto de antenas instalado no Alasca. Oficialmente, se destina a melhorar os sistemas de comunicação e navegação, tanto civis como no setor de defesa. Só que na linguagem oficial, quando se fala defesa, significa, na verdade, uso militar. Financiado pela Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos, o projeto HARP foi implantado na região de Gacona, no Alasca. HARP é a sigla em inglês para Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência. Na prática, são 180 antenas que transmitem sinais para a ionosfera, a camada superior da atmosfera terrestre, que leva esse nome por possuir uma grande quantidade de íons, ou seja, os átomos eletricamente carregados. Embora o governo americano assegure que o projeto se destina às comunicações e à defesa, esta garantia não foi suficiente para a Rússia, onde o governo pediu uma investigação a respeito. Até a União Europeia, aliada dos Estados Unidos, pediu a seus cientistas que investiguem esse programa. Há suspeitas de que as emissões das antenas de alta frequência podem interferir no clima da Terra ou servir como um primeiro passo para a chamada Guerra nas Estrelas, ou seja, a instalação de armamentos no espaço extraterrestre. Há até quem questione os efeitos desses sinais para a saúde humana, principalmente o cérebro. Não há dúvida de que, para as populações que sofrem com as secas, inundações ou dos países que ficam na rota de furacões, essa busca pode ter efeito positivo. O que pode causar alguma inquietação é com os limites de até onde o homem pode brincar de Deus.